Bom, acho que a gente está aqui num ambiente de conversa de dois amigos, né, que, acima de tudo, amigos, mas que buscam fazer negócios, né? E eu acho que uma primeira coisa para a gente colocar na mesa é como que uma junção de coisas tão distintas, mercado financeiro de um lado, publicidade, marketing de outro, como que essas duas casas se entrelaçaram os caminhos e hoje conduzem negócios juntos. Como que você chegou nesse ambiente de mercado financeiro aqui junto com a Vex? Então, Rafa, eu acho o seguinte, que desde o começo da minha carreira e de outros profissionais que eu vi atuar, nós sempre realizamos negócios, nós sempre juntamos negócios. Só que a visão que a gente tinha era uma visão de publicidade, uma visão tradicional, de mídia, de comissionamento, de produção, etc. E aí não tivemos o refinamento para entender que nós tínhamos que ser parte do negócio e não intermediários comissionados, entendeu? Acredito o seguinte, aqui, né, nesse ecossistema, né, que nós formamos, nós também vimos cabeças diferentes. Por quê? A lenda é: o dinheiro está na Faria Lima. Ok, não deixa de ser verdade. Mas existem negócios que dependem de uma atuação mais tailor-made, mais artesanal. Eu acho que a Vex tem esse espírito, né, de atuar de uma maneira onde busca também a integridade de quem investe. Compreendeu? E aí, quando nós percebemos isso dentro desse ambiente, aí eu acho que entra um negócio que é poderoso, que talvez seja assim o nosso grande risco, né? Quem atua com marketing tem a prerrogativa de errar rápido. Então, quando você olha de uma maneira completa, né, espacial, um ambiente que é muito técnico, você tem a chance de oferecer diversas opções de análise de quem é especialista, como você, como a equipe toda financeira. Então, eu acredito assim, que a aplicação do marketing a um ambiente extremamente técnico, sofisticado, arriscado, né, como é o meio financeiro, gerou tudo isso. Mas acredito que o grande mérito está na forma de pensar e de agir da Vex, porque realmente a Vex é tailor-made. Ela não é, a Vex não busca recursos assim na Faria Lima. Ela tem uma amplitude, ela vai em casas de investimento, ela tem um formato diferenciado. E aí você começa a juntar as coisas, né? Eu venho da região Nordeste, eu venho da Bahia, e sempre convivi com muitos empresários. E para mim foi muito claro que os recursos não estão necessariamente lá, né? O Nordeste tem uma característica de banco de desenvolvimento, né? Daquele tipo de benefício que vem, né, da esfera estadual, federal, etc., governamental. E de repente você dá um clique, sabe? Pô, a gente pode juntar essas duas porções incríveis, né? Aqui precisando de investimento, aqui tendo acesso ao investimento, e fazer esse casamento. Agora você me diga como é que você acha que vocês adotaram tão bem essa vida da gente aqui, dessa cabeça, né, tão destoante, assim, aparentemente, do universo financeiro. Bom, primeiro eu acho que hoje nós vivemos novos tempos, né? Eu me lembro quando eu comecei no mercado financeiro que era tudo muito mais fechado, né? Quando eu trabalhava na tesouraria do banco, basicamente eu era uma unidade de negócio totalmente independente da outra. Eu atendia uma determinada região do Brasil, tive a oportunidade de atender todas, e era uma coisa totalmente na minha ótica de estratégia, o que eu entendia como certo. E hoje eu vejo que não se faz mais nada sozinho no mercado, né? Os negócios estão cada vez mais nichados, as pessoas estão cada vez mais especialistas em um determinado assunto. Então hoje você precisa de boas parcerias, você precisa de um bom posicionamento. E para isso você precisa
ter bons parceiros, parceiros que aportem credibilidade, que aportem boas relações, relações sólidas. Então, eu acho que teve muito disso no nosso envolvimento da Avex com a Intermais. Juntar as duas experiências e poder aproveitar muito desse histórico exitoso com muita credibilidade de vocês, né? Mas eu daria um passo um pouquinho a mais do que você disse sobre a Faria Lima, né? De fato, o dinheiro majoritariamente hoje está na Faria Lima, né? A gente ouve falar muito, não única e exclusivamente que o dinheiro está na Faria Lima, mas que o dinheiro está em São Paulo, né? As grandes casas, os grandes bancos, os grandes fundos, a maioria dos grandes investidores estão em São Paulo e muitos deles na Faria Lima, mas não necessariamente os negócios também estão, né? Existem de fato muitos negócios na Faria Lima, mas não todos. Existem negócios riquíssimos que estão fora da Faria Lima, estão no agronegócio, estão no Nordeste brasileiro, né? Eu acho que existe uma riqueza invisível para muitos. Quando se fala muito da Faria Lima, se fala muito de São Paulo, a gente acaba perdendo algumas oportunidades. Então, eu vejo que uma forma que a gente, desde o início, teve na Vex, e desde o início também, né, contando com a Intermais, enquanto posicionamento, desde a criação dos primeiros passos da Vex, a gente sempre esteve junto com a Intermais. O nosso grupo de sócios, né, todos nós viemos de mercado financeiro, trazemos conosco nosso histórico de mercado financeiro, de relações e de negócios, mas a Vex, ela, desde o início, ela se propôs a fazer algo diferente. A gente sempre teve um olhar, como que a gente pode fazer mais? Como que a gente pode fazer melhor do que a gente fazia nas nossas antigas casas? E isso passava muito para um olhar orientado para negócio, orientado para o cliente, né? Como que a gente coloca o cliente em primeiro lugar? Muitas vezes é saindo da Faria Lima. A gente fica fisicamente aqui na Faria Lima, mas a gente gosta de sujar a sola de sapato no ambiente do cliente, entender o negócio do cliente, sair de São Paulo e, se o cliente estiver no Nordeste, se o cliente estiver em Minas Gerais, independente da região que ele estiver, efetivamente tentar entender o que acontece na economia daquele local, o que se passa na cabeça, no processo de tomada de decisão daquele cliente, para efetivamente entender no detalhe, mergulhar dentro do cliente e possibilitar que o nosso investidor também consiga ter uma visão 360 do todo que engloba o universo desse cliente. Então eu acho que é daí que sai uma junção de forças muito fortes. Pensar um pouquinho fora da caixa. Eu acho que essa expressão está um pouco batida, está um pouco clichê, mas é uma necessidade, mais do que um discurso. Porque está tudo dentro da caixa. Está tudo dentro da caixa, mas você tem que sair da caixa, você tem que sair da sua zona de conforto, tem que sair da Faria Lima, tem que sujar a sola do sapato, entendendo o negócio do cliente, as dores do cliente, né? Mas você sabe uma coisa, Rafa, interessante, né? O primeiro ponto que poderia ser um obstáculo e que se tornou uma oportunidade foi dentro da linguagem. Quando a gente atua com comunicação, com marketing e tal, termina observando muito a linguagem. E eu ouvia nas primeiras reuniões repetidamente a coisa de objetividade, objetividade, objetividade. Eu fui criando uma certa birra com essa palavra, porque muitas vezes você está num ambiente, não é uma cirurgia de cérebro, é um negócio. Então, se você entra num negócio e olha só o dinheiro, o que ele vai gerar e qual é o ganho, você corre o risco de não olhar as lateralidades daquele negócio. E aí você esquece, por exemplo, de participar do negócio. Eu falo isso porque é um aleijão da minha profissão de origem, né, como publicitário. A gente se encantava tanto com a campanha, com a criação, com o plano de mídia, técnico e tal, que a gente não olhava para o negócio. Então, nós lançamos condomínios incríveis, prédios, não sei o quê, enfim, todas as áreas de indústria, sucos, né? E nós nunca pensávamos em fazer parte. Nós éramos sempre
idealizadores da comunicação, entendeu? É claro que isso vem com o tempo e com as mudanças do mercado. Então, hoje, o que eu posso dizer a você é o seguinte, a execução dessas ideias que vem há muito tempo, essa execução se tornou viável no momento em que o ambiente aqui, do nosso ecossistema de negócio, né, aqui do nosso espaço, ele se tornou favorável a isso. Eu quero ser repetitivo, mas assim, na minha origem nesse mercado, que foi uma origem publicitária, né, assim, nós tínhamos aquele foco, aliás, a gente era conduzido até pelo próprio cliente a nos achar meio artistas, né, meio criativos e pensar na campanha, pensar no elenco, na trilha, na mídia e tal, e olhar muito pouco para a possibilidade de se inserir no negócio, entendeu? E eu acho o seguinte, o fato de nós estarmos aqui todos juntos, né, e nessa diversidade de assuntos que, na verdade, todos eles concluem para negócios, foi que nós conseguimos aplicar esses fundamentos que o marketing... Eu acho que acaba criando uma equipe multidisciplinar, né? Onde eu não preciso atuar numa área que eu não sei, eu posso contar com o teu conhecimento, com o teu know-how para aportar essa experiência e vice-versa. Eu acho que isso cria um bate-bola, uma troca de experiências que a gente consegue efetivamente gerar mais valor para os nossos clientes. Veja... Mas aí você está ferrado, porque por quê? Assim, não, porque é o seguinte, o marketing, todo mundo conhece um pouco, né? Ou conhece muito. Financeiro você estava aqui, não conhece nada. Então, assim, mas então acho que está ótimo, porque eu não entendo nada de marketing. O meu ambiente é um ambiente de planilha, projeções, economia, e é aí que eu me sinto bem. Eu acho muito difícil ter que penetrar nesse teu ambiente. Mas veja como que essa troca, esse ambiente com várias mentes pensando diferentes, cada um dentro do seu quadrado, mas pensando no centro, que é o cliente, que é o negócio que a gente possa construir junto, os novos negócios que nós tivemos a capacidade de construir, né? A Vex, desde o início, nós sempre pensamos na Vex numa atuação nacional, numa atuação que não se restringisse só na Faria Lima, né? A gente sempre pensou em pisar fora da Faria Lima. Hoje, nós tivemos, através de uma atuação muito forte da Intermais, aportando essas relações sólidas e com credibilidade, nós tivemos a possibilidade da criação do nosso primeiro escritório justamente fora de São Paulo. Nós temos o escritório de São Paulo e temos hoje a nossa unidade de negócio justamente na Bahia, que é a Vex Business Bahia, né? Que veio justamente através dessa construção em conjunto. O meu convívio, né, com o meio empresarial baiano sempre me mostrou, aliás, assim, o convívio, na verdade, com o meio empresarial do Nordeste, né? Durante muitos anos eu atuei, morando ainda em Salvador, em grandes agências e tal, e depois eu fundei a minha própria agência, etc. Eu sempre percebi que os negócios eram feitos muito entre pessoas conhecidas, ou benefícios, investimentos, incentivos do governo. Quando nós começamos esse projeto, nós tínhamos um conceito, né, o conceito interno do Portal do Nordeste. O objetivo nosso era levar São Paulo para o Nordeste e trazer o Nordeste para o Portal, um pouco ambicioso, mas lógico, numa proporção, fazer com que as empresas e os empresários de lá interagissem com os empresários, não só com o capital, né? Porque interagir com o capital é legal, é bacana. Precisa de dinheiro, você tem dinheiro, você traz. Mas conviver num ambiente de negócio. Eu acho que essa é uma contribuição legal da minha formação, entendeu? De olhar o todo. Então, especificamente na Bahia, o que acontece? Além de eu ser de lá, né, o fato de ter uma relação muito próxima com empresários incríveis, excelentes, e identificar uma liderança empresarial importante, que é o Carlos Falcão, que me convidou para um grupo
de mais de 350 empresários, e aí naquele convívio você conseguir trazer para a nossa sociedade uma liderança do porte de Carlos Falcão é muito importante, né? Ele fala a nossa linguagem, ele conhece o nosso negócio e ele tem essa penetração no ambiente de negócios da Bahia. Ao lado disso, né, você trazer, por exemplo, quem aqui em São Paulo saberia de um family office tão competente, tão estruturado, sim, tão organizado como a MAN, sim, com o Rafael Bastos. Que é um dos maiores do Brasil, numa atuação totalmente low profile, e que, novamente, a gente pensa num family office, a gente pensa na Faria Lima. E existe um com um histórico muito grande também, que é um dos maiores nesse setor do Brasil e que está totalmente fora da Faria Lima. Ô Rafa, eu leio muito, eu gosto muito de ler, né? Sempre fui viciado em leitura. Tem uma frase que eu gosto muito que é de Saramago. Né? Você precisa sair da ilha para enxergar a ilha. É uma frase clássica dele. Eu acho que quando a gente fica, e principalmente num lugar tão gostoso, tão bacana, tão receptivo, como é a Bahia, como é Salvador especificamente, você termina vendo aquele panorama, entendeu? Você vai, exterior, o que for, mas sob o ponto de vista de negócios, você não se expõe devidamente, é o que eu falei, belas empresas tem na Bahia, em todos os setores, saúde, indústria, transporte, todos os setores, mas que não se expõem, fazem negócios regionais ou locais, entendeu? Por outro lado, também aqui em São Paulo, eu estou aqui há 30 anos, olha-se muito pouco. É como se o Nordeste, o nordestino, né? Mas ninguém sabe o que é o Nordeste de fato. Quais são os 9 estados que falam 9 linguagens, que falam 9 culturas diferentes, economias diferentes, né? Uma tem projeção no agronegócio, a outra na indústria, outra na petroquímica. Né? Então, eu acredito que essa relação hoje, ela transpõe a relação que eu falo dentro aqui do nosso ambiente, do nosso grupo, do nosso ecossistema. Ela transpõe a questão do negócio. É uma questão de cultura. Eu acho que é o conhecimento, né? Juntar esses dois polos, eu acredito que foi essencial. Entendeu? É aquele negócio, você pode ter uma ideia, mas se você não encontrar um ambiente perfeito para aplicá-las, não adianta, ficam só ideias, é só o pensamento. E aqui não, a gente conseguiu. Esse cuidado, por exemplo, que você se referiu, não só com o negócio, mas com a garantia de quem acreditou na gente e trouxe os negócios para cá, isso é vital, né? Eu acho que aí tem mais um diferencial da Vex que a Intermais soube ler também, né? Quantas casas de mercado financeiro já tentaram abrir operações no Nordeste e não foram bem sucedidas, né? No nosso grupo societário, você sabe bem, a gente tem uma riqueza cultural bastante diversificada, né? Eu sou daqui de São Paulo, nós temos outra sócia também, mas nós temos um sócio que é mineiro, nós temos 4 sócios que são nordestinos, né? Então, nós somos da Faria Lima, queremos ser presente, e não apenas presente, queremos ser um player muito relevante na Bahia, não apenas na Bahia, no Nordeste como um todo, mas a gente não pode chegar no Nordeste pensando como Faria Lima. A gente tem que conseguir pensar como alguém nordestino, como alguém que vai conduzir negócios in loco lá. Então a gente tem que tentar entender a cabeça do empresário baiano, né? E aí, falando agora como economista, né? Existe uma riqueza muito grande fora de São Paulo. Existem empresas estruturadas, empresas com bons balanços, com boas garantias, com negócios relevantes para o Brasil como um todo, que estão lá. Algumas
empresas líderes em seus setores estão lá e carecem de um bom atendimento, carecem de quem seja o ponto focal de relacionamento ter um atendimento fácil. Não dá para, mesmo hoje, com tanta tecnologia que nós temos, a gente só fazer relações por videoconferência com o empresário do Nordeste, com a casa de funding que está em São Paulo. A gente tem que ter essa troca, a gente tem que ter esse olho no olho, né? Os negócios, por mais tecnologia que tenham, eles ainda são feitos entre pessoas, né? Sim, então a gente teve essa penetração desde o nosso grupo de sócios, mas passando muito por saber como se comunicar, como se posicionar, como extrair o melhor dessa relação para nós, para os nossos clientes, para todos os envolvidos, com esse olhar de olho no olho, de pisar ali no ambiente do cliente, sabendo respeitar a cultura, o ambiente, sabendo respeitar o dinheiro também. O dinheiro não aceita desaforo, a gente precisa fazer uma modelagem, a gente precisa de uma garantia, a gente precisa se preocupar que na última linha o negócio efetivamente dê lucro e seja sólido. Então, não basta pisar na Bahia, a gente precisa saber quais caminhos trilhar na Bahia, no Nordeste. Então, né? então, mas assim, é engraçado, porque isso é algo muito generalizado, né? Eu, durante muitos anos, eu tive agências, né, de comunicação, de publicidade, etc. E esse era um erro comum das áreas de marketing dos clientes, independente do tamanho, globais ou nacionais. Até na própria definição de verba, era sempre desproporcional, tá? Ou seja, 80% da verba para o chamado Sudeste e 20% distribui com o Centro-Oeste e com o Nordeste. E isso era uma anomalia, entendeu? O trade se ferrava nisso, porque tinha um trabalho redobrado de ponto de venda, de convencimento, de comercial, ali, de negociação, porque a comunicação ela era feita talvez até por um conceito de renda, simplesmente. O Sudeste está aqui, tem mais dinheiro. E isso foi uma distorção. Agora, por que isso acontecia? Porque não se conhecia outras regiões. Os gestores aqui em São Paulo viam São Paulo, entendeu? Eu acho que esse é um diferencial bacana que a Intermais traz mesmo, e que encontrou aqui essa acolhida semelhante desde que nós começamos essa nossa sociedade. O que eu penso é assim, é preciso conhecer a região, é preciso conhecer os hábitos. Muitas vezes, o comportamento do cliente, a simples linguagem. Recentemente a gente viu uma campanha de uma rede de farmácias, né, que foi colocada lá como se as pessoas vivessem aqui espalhadas por todo o Nordeste, uma comunicação absolutamente estéril para os hábitos locais. Então, isso eu vi várias vezes, campanhas publicitárias, campanhas de ponto de venda com uma linguagem que não atingiu regionalmente. Tem bons exemplos. Eu acho que, por exemplo, o Boticário, ele consegue uma linguagem regionalizada. Sim. Muito boa, né? Enfim, tem alguns bons exemplos. Mas, em geral, né, não é só uma imperfeição, digamos assim, do setor financeiro. É geral, o mercado como um todo. E eu acredito que ainda não se conhece a potencialidade do Nordeste como se deveria. A visão. Sim. Coronelista, a visão oligárquica do Nordeste. Só que lá no Nordeste tem centenas de milhares de empresários, médios, pequenos, tal, extremamente potentes. Sim. Entendeu? Sim. Eu acredito muito nisso, né? É necessário olhar para fora do eixo Rio-São Paulo, é necessário olhar para fora do ambiente do Sudeste, né? Existem negócios pujantes no Nordeste. E aí, aproveitando esse nosso contexto, aproveitando a tua figura enquanto comunicador, marketing, publicidade, mas conectando com isso, com esse negócio que a gente conduz junto e aproveitando muito dessas tecnologias, né, como hoje a gente pode falar para tanta gente através de um podcast como a gente está aqui, eu queria realmente levar uma mensagem para o Nordeste, né?
Hoje existe uma nova casa, que é a Vex Business Bahia, junto com a MAN também, uma nova casa que realmente está olhando para o ambiente de negócios da Bahia, em especial através do mercado financeiro e do mercado de capitais, que realmente, mais do que apostar, nós acreditamos que existem negócios sólidos, negócios seguros e pujantes, que a Vex acredita. Hoje nós temos um pipeline, nós temos condições de levar um investimento de mais de R$ 1 bilhão para ser alocados em projetos locais do Nordeste, em especial da Bahia, negócios de real estate, negócios ligados ao setor varejista, ao setor atacadista, né? Com esse olhar do agro também. O agro é uma potência, passou por momentos difíceis num ciclo de ajuste de preços, mas hoje a gente já começa a ver essa acomodação de preços embicando para um novo ciclo positivo no agro, e nós somos essa casa. Nós queremos ser a casa do empresário nordestino, e junto com o apoio da Intermais, para a gente conseguir fazer esse posicionamento, para que a gente possa se comunicar com o empresário local e que esse empresário possa se sentir acolhido. Eu quero que esse empresário entenda que ele tem uma casa que entende do ambiente dele, do negócio dele, e que vai levar os recursos necessários para viabilizar os objetivos. E é importante pontuar e reforçar o que você está dizendo, é o seguinte: na verdade, a Intermais, ela nasceu há mais de 30 anos em Pernambuco. Então ela traz uma raiz, né, quando da decisão de vir para São Paulo, né, de estabelecer essa sede aqui em São Paulo, logicamente toda a tradição, toda a cultura, todo o conhecimento do mercado nordestino veio junto, entendeu? Então eu acredito que conhecer o Nordeste, não só o Nordeste, nós estamos falando muito do Nordeste, mas assim, é importante que se deixe claro, né, que a visão nossa é nacional, senão nós também estaríamos sendo compartimentando o país, né? Mas quando a gente se refere ao Nordeste, é porque é surpreendente, né, o fato da necessidade de se olhar assim, com individualidade para cada estado, para cada necessidade específica. Tem grandes grupos de comunicação alocados ali, estadualmente, vamos chamar assim. Entender qual é a vocação de cada uma das práticas. Nós estamos, por exemplo, trabalhando, né, em levar uma indústria de alimentos, lácteos, para uma fábrica no Nordeste. Entendeu? Por quê? Porque existem questões tributárias, questões logísticas. Então, por que não produzir lá? Mas tem uma limitação de vender no Nordeste porque o transporte... Não, então aí entra a Intermais e olha o panorama como um todo e fala assim, peraí, então nós podemos viabilizar a logística, porque nós conhecemos as operações de lá, nós sabemos que os produtos são transportados para aqui, retornam muitas vezes vazios. Isso tem uma redução de custo e melhora o rendimento para a transportadora. Ao mesmo tempo, existem fábricas, e uma especificamente nascendo agora, extremamente qualificada tecnicamente para o setor de produtos longa-vida. Então, é isso, né? Não é só o discurso, é a prática. Sim. É o que você falou. Ou seja, você conhece a pessoa, você sabe com quem está lidando. Então, além de tudo, você tem o zelo, a responsabilidade de, no dia seguinte, aquela pessoa dizer, pô, legal aquilo que nós fizemos. Não é simplesmente, não é como se não tivesse rosto. Nossos negócios têm rosto, tem nome, tem sobrenome, né? Não é um negócio de CNPJ. Quando você faz negócio de CNPJ, legal. Mas quando você sabe que está fazendo negócio com o Rafael, com o Pedro, com o Antônio, com Maria, com Carolina, nós sabemos que são pessoas fazendo negócios com pessoas. Isso aumenta a responsabilidade, mas ao mesmo tempo é mais real, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: comportamento tem valor econômico, né? Então, eu acho que no ambiente de negócio, a gente tem que ter um comportamento
adequado, um comportamento reto, né? A gente tem que se preocupar com a entrega. Aqui na Vex a gente se preocupa muito com isso, né? Muitos negócios aparecem, muitas oportunidades aparecem e muitas vezes a gente é obrigado a dizer não, porque a gente tem que entender as nossas limitações. A gente não pode dizer sim para tudo porque em algum momento a gente não vai conseguir entregar. E dentro do nosso mercado, o nosso produto é dinheiro. É natural que isso gere muita expectativa para qualquer cliente que interaja conosco. Então a gente tem que se preocupar muito com a entrega, né? Então a gente tem que saber escolher os negócios, a gente tem que saber onde a gente está pisando e olhar muito para isso. Eu vou conseguir entregar? Eu vou conseguir entregar no prazo adequado? Sim. Então eu posso assumir esse negócio, né? Eu acho que tem que ter muito pé no chão para avaliar os negócios com começo, meio e fim, né? A gente não pode conduzir um negócio de qualquer maneira, os fins não justificam os meios, a gente tem que se preocupar com a rentabilidade, a gente tem que se preocupar com a segurança e, sobretudo, com a entrega, uma entrega de qualidade. Porque se a gente entrega com qualidade, amanhã ou depois, a gente vai fazer mais negócios com esse mesmo cliente. Esse mesmo cliente um dia vai indicar a gente porque ele se sentiu seguro e ele vai passar essa segurança para alguém que ele veja que tem a mesma necessidade que ele. É interessante porque aí esse compromisso, né, tem um compromisso também de metas, né? E uma coisa que me chamou muita atenção na inauguração da Vex Bahia, Business Bahia, foi quando o Falcão falou: nós vamos trazer 1 bilhão em 5 anos. Mas aí o Celso, né, o nosso CEO, falou 1 bilhão, 5 bilhões, 10 bilhões, não tem limite. Mas nós temos o compromisso de em 5 anos gerar 1 bilhão de investimentos em negócios baianos. Eu achei isso genial, porque aí você dá a sua palavra. Sim. E você não está falando para o vento, você não está botando isso num post na rede social. Você está dizendo para pessoas que estão ali, que estão apertando a sua mão, que você está sentando junto com... Enfim, eu acho que, voltando assim ao início da nossa conversa, né? Eu sempre assim, almejei, né, sonhei ter essa integração de marketing com negócios. E sempre busquei dessa forma, né? Porque no fundo, quando você atua em publicidade, e originalmente, né, eu vim da publicidade, você se torna um tanto conselheiro de negócios dos clientes, orientador de negócio. Só que, assim, é como aquele negócio, o rótulo, né, a intitulação do publicitário não era de negócio. São raros exemplos diferentes disso. Tive muita sorte de conhecer pessoas diferenciadas que olharam aquilo antes de todo mundo como negócio. Então, desenvolviam, junto com o cliente, negócios consistentes. E, talvez até por observar essas pessoas e assimilar isso, é que hoje nós ampliamos esse conceito. Não é pega o dinheiro aqui, leva para ali e é remunerado. Gera um negócio, constrói um negócio, busca a aplicação e desenvolve junto, né? Com as 2 partes, com as 3 partes, com quem estiver envolvido. Eu acho que isso é mais assim, sustentável, né, para usar uma palavra da moda, do que simplesmente sermos reconhecidos, né, no caso a Vex, como intermediários de dinheiro. Sim. Comissionados de dinheiro. Sim. Essa construção, para mim, é uma riqueza, é uma satisfação, antes de tudo, pessoal, muito grande, né? Ver essa coisa acontecer na prática. Sim. Né? Eu concordo muito com você. Eu acredito... A gente também não pode minimizar a importância, né? São negócios importantes. Existem negócios muito importantes ao qual você é comissionado, ao qual você recebe ali um FII, né? Mas, efetivamente, a nossa vocação, a nossa ambição mais do que apenas ser remunerado por um bom negócio conduzido. Nossa ambição e nosso compromisso é efetivamente conduzir, é efetivamente participar dos negócios junto com os nossos clientes, que a gente consiga entregar essa segurança e que a gente consiga participar dos negócios. Você vê uma coisa engraçada, né? Hoje,
Eu estou fantasiado de banqueiro, por acaso. E eu estou mais parecido com você. Você está parecendo um publicitário, pô. Entendeu? Você vê que não tem mais essa distinção. Sim. Mas está muito assim, Rafa, pô, que bom que essa oportunidade da gente poder conversar e sei lá, falar um pouco desse assunto. Acho que Muito bacana, muito rico. Volte a falar outras vezes, Sim. porque tem tanta coisa para falar, né? E falar especificamente até dos negócios que já estão realizados, Sim. desenvolvidos, né? Que isso não é apenas uma ideia, isso já é um fato em si, né? E esse fato em diversas áreas, dentro e fora do Brasil. Então não é uma coisa somente regionalizada, né? Eu acho que isso tem uma riqueza muito grande, tem um aprendizado legal. Sem dúvida. E no fundo, assim, eu acredito que esse posicionamento que nós assumimos, né, na Intermais, ele possa gerar outros exemplos, né? Porque capacitações, pessoas qualificadas no mercado de marketing, tem. Às vezes é a questão de quem olha primeiro ou não para esse lado. Exatamente. Né?